Shalom, Brahá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o irmão Gil. Uau, então nós vamos falar Eclesiastes 6. Eclesiastes 6 é é uma passagem que dá medo. Eu vou deixar bem claro aqui para vocês, tá? Qualquer um que lê Eclesiastes capítulo 6 dá medo, tá? Isso aqui é uma força espiritual, tá? Esse medo é uma força espiritual, significando que você tem temor a Deus, você tem respeito a Deus. Então quem lê Eclesiastes capítulo 6 e não sente medo, não sente um pavor, não sente assim uma coisa despertando dentro de você, se você não sente isso, significa que não tem mais, você não tem sensibilidade mais espiritual, tá? Mas se você lê e sente uma pitada no coração, um espanto, uma coisa, acende a tua cabeça, é porque você ainda tem força espiritual, é porque você ainda tem muita energia positiva ainda, é porque você ainda tem temor a Deus. Então seja bem-vindo à segunda parte de Eclesiastes capítulo 6, pois é bem pesado aqui, tá? Então se você não tem, se você é fraco, toma cuidado com esse Eclesiastes, mas é um despertamento, beleza? Baruch Hashem. Vamos lá. Eu sou torcedor do Remo e estou tomando café na xícara do Paysandu. Então tá aí. Um forte abraço aos pessoal dos Paysandu. Tá ok? Mas eu sou clube do Remo. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Tô zoando com a minha esposa. Minha esposa aqui é torcedora do Paysandu. Ela sabe que... E ela me dá café aqui nessa taça aqui, porque ela sabe que eu sou torcedor do Remo, né? Mas isso aqui a gente não brinca por causa disso. Então vamos embora. Sejam todos muito bem-vindo ao estudo de Eclesiastes capítulo 6. Prepara o coração, prepara a sua alma, porque hoje você vai voltar para Deus. Hoje você vai voltar para Jesus. É capaz de você até levantar a mão e aceitar Deus, Jesus, como teu salvador da tua alma. Então seja bem-vindo. Então vem comigo, pessoal. Vamos lá. Eclesiastes, no capítulo, vamos só analisar aqui alguns versículos. Do capítulo 1, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5, para a gente desenrolar aqui, tá? Vamos embora. Eclesiastes 6, versículo 1 ao 5, descreve a frustração que possui a riqueza e honra, mas não ter a capacidade de dar graça, tá? De não dar boa-aventurança a Deus, não agradecer a Deus por todos os bens, tá? Então Deus dá essa riqueza, essa maravilha, essas bênçãos para muitas pessoas, mas também é estranho saber que Deus não deixa ela aproveitar esse tempo, tá? Não aproveitar essa riqueza, e as pessoas acabam morrendo muito jovem, tá? Beleza? Ou aí acaba, não desfruta nada. Vou deixar aqui alguns exemplos aqui. Eu não queria, mas vou deixar aqui alguns exemplos, tá, da mídias para vocês entenderem, tá, ok? Beleza? Então Salomão, ele caracteriza isso como uma vaidade. É um mal terrível na vida do ser humano, na vida de qualquer pessoa, tá? Você ter uma vida longa, você ter uma vida boa e não desfrutar nada de tudo isso, tá? Então Salomão, ele vai falar isso, e fala que isso aqui é um mal terrível, tá? Na vida de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, ok? Então vamos lá. A riqueza sem desfrutar é vaidade. Do versículo 1 até o versículo 2 nos descreve. Ter bem e riqueza, honra, é inútil se a pessoa não pode aproveitar. O texto destaca que Deus pode dar os recursos, mas não permite que ela desfrute disso. Uau! E aí vem a questão. Poxa vida, fulano lutou e não conseguiu. Por que a pessoa não conseguiu? Vaidade. Por vaidade a pessoa acaba passando dessa para outra, né? Indo pro além, infelizmente, ou às vezes perdendo tudo, né? A pessoa ainda vive, mas infelizmente ela cai na depressão e aí perde tudo. Deus permite esse bem, tá?
Eu vou deixar aqui alguns exemplos, tá? No futuro. Daqui a pouco eu vou deixar alguns exemplos, ok? Então é um mal muito terrível. A doença da insatisfação, tá? É o versículo 2. Mesmo que uma vida seja longa e você tenha muitos filhos e a alma não está satisfeita com os bens, isso significa ter um vazio, existe um vazio dentro de você. Se você tem riqueza, se você tem filhos, se você tem família, se tem amigo, e mesmo assim se sente sozinho, esse vazio, ok? Tem que tomar cuidado, porque a verdadeira satisfação não vem de acumular a riqueza, mas sim de aproveitar tudo que você tem. E às vezes eu até mesmo assim eu admiro quando assim fulano convidou Cicrano para ir na casa dele, porque é jogador de futebol, o jogador de futebol convidou fulano para ir na casa dele. Cara, é saber respeitar a vida, é saber convidar as pessoas para ir para sua casa, é se você se sentir feliz com aquelas pessoas, e isso, tá? Desfrutar dos bens, tá? Tem pessoas que não podem, não vou na casa de fulano, não vou na casa de Cicrano. Poxa vida, então você não está desfrutando nada do bem que Deus te deu, ok? Então muitas vezes é isso que os caras falam. A Bíblia está dizendo, desfrute. Se você trabalhou e você tem capacidade de fazer um churrasco na tua casa e convidar teus vizinhos, tua mãe, teu pai, teu irmão, faça isso. Isso não é vaidade. Vaidade é você trabalhar o mês todo, ter condição de fazer um churrasco para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, e você não fizer. Isso sim é vaidade. Você não levar o teu filho para passear, não levar sua família para comer um churrasco fora. Isso sim é vaidade. Cara, você trabalhou a semana toda, o mês todo, de domingo a domingo, sol quente, chuva, raio, relâmpago, e aí chegou um bom momento de você aproveitar essa parte e você não aproveita, você só acumula. E isso é vaidade. Ok? Isso é um grande mal debaixo do sol. Melhor é um natimorto. Natimorto, tá? Significa nascer morto, tá? Vamos lá. Melhor seria a pessoa nascer morta, ok? Salomão utiliza essas palavras, tá? Para dizer que uma pessoa que nasce morta, ok? Uma pessoa que nunca viu a luz, nunca recebeu um nome, tá? Tem mais descanso melhor do que alguém que viveu, teve uma vida longa, tá? Com uma vida longa, sem satisfação, com amargura, com tristeza, com desprezo. Então uma pessoa que vive até hoje com 70, 30, 40, 50, 100 anos e que ainda tem insatisfação com a vida, que tem amargura no coração, que não perdoa, que não sabe amar, que não sabe cuidar dos outros. Salomão fala que é melhor esse cara nem ter nascido vivo, tá? Era melhor ele ter morrido, porque infelizmente o cara não soube aproveitar, não está aproveitando o bem que Deus deu a ele, tá, ok? Eu sei que é muito duro esse Eclesiastes, tá? Mas a verdade é essa: se você não saber, se você não consegue sorrir, se você não consegue brincar, não se sente feliz com aquilo que você tem, cara, uau, eu não sei o que vai te fazer feliz. Nada, né, pessoal? Nada. O cara não se sente feliz com nada. Então muitas vezes o Salomão fala, é melhor um cara desse nem ter nascido, tá? Porque um cara desse que não adianta ter filhos, não se sente feliz. Não adianta ter riqueza, não se sente feliz. Vai ter o que então na vida? Entendeu? Aproveitou o que a vida? Entendeu? Então Salomão fala bem pesado a respeito disso, ok? O destino comum. O capítulo sublinha que tanto a criança que não viu, né, que não viu, que não conseguiu viver, tá, e quanto o rico vão para o mesmo lugar, tomando a buscar a eficaz, né, por acumular riqueza, correr atrás de vento. O provérbio fala isso, né?
correr atrás de vento. Ou seja, uma criança que não nasceu com vida, uma criança que morreu no parto, uma criança que infelizmente não conseguiu receber um nome, ok? Ela vai para o mesmo lugar do mesmo lugar para daquele cara que viveu, tá? Tem 70 anos, 80 anos, 40 anos e não aproveitou nada da vida, ok? Não aproveitou nada da vida. Só dá trabalho, só dá dor de cabeça, só dá problema para sua família. Então, Salomão fala a respeito disso que, olha, o cara que viveu tanto, tá? Que acumulou riqueza, não quis ser feliz, vai para o mesmo lugar com uma criança que nem sequer conseguiu dar um suspiro, não conseguiu sobreviver no parto, ok? Bom, é bem pesado, né, pessoal? Para quem aí lê esse capítulo aqui, ok? Bom, eu resumo o resumo, né? O resumo geral. O texto, tá? Ele nos exalta contra a ganância e a falta de apreciação pela vida, apontando que contentamento com um presente divino que supera o acúmulo do material, ou seja, o cara não se sente feliz com nada, o cara acha que isso aqui para ele não é nada. Ah, nasci com vida, isso aqui é um presente, Deus te presenteou com vida, ok? Então existe isso na nossa vida. Então tem pessoas que a vida dela tá ruim, entendeu? Tá ruim, mas ela consegue, ver uma luz, ela consegue sorrir, ela consegue brincar, ela consegue conversar com as pessoas, ela consegue ser feliz. Mas tem aquela pessoa que a vida dela financeira tá boa, mas não consegue dormir, não consegue brincar, não consegue sair de casa, não consegue, não vou nem falar, né, pessoal? Sabe disso. Bom, lembra da vaidade, que eu falei da vaidade? Então vou deixar aqui alguns exemplos disso, cara. Uma das coisas, é triste a gente falar isso. Um dos exemplos disso, nós temos aqui vários cantores brasileiros que morreram, tá? No auge da sua fama, tá? Eu não quero falar muito aqui, pessoa aqui, mas uma da nossa época aqui é os Mamonas Assassina. O Mamonas Assassina estava estourando, caraca, morreu no auge, não aproveitou nada. Nada do que eles trabalharam, eles aproveitaram, cara. Nada. Entendeu? O exemplo disso também nós temos aqui nosso amado Ayrton Senna, que Deus proteja e guarda, entendeu? Também ficou no auge da sua fama. Foi embora cedo demais. Eu me lembro ainda dessa corrida. Eu me lembro ainda da curva da Morello. Meu Deus. Foi embora. Entendeu? Não aproveitou nada da vida, ok? Temos aqui também a Paula Rende, amarela, que infelizmente foi embora muito cedo, né? Para quem se lembra dos Paula Rende, né? A Paula Rende amarela foi embora muito cedo, não aproveitou nada da vida. Então nós temos aqui cantores, tá? Eu não quero nem falar o nome dos cantores, sabe? Porque é triste a gente ver pessoas que poderiam, tá, ter uma vida até hoje viva, curtindo, brincando, se divertindo, mas foram embora, tá? Foram embora. Então tem muitas pessoas aí não aproveitaram praticamente nada. Por quê? Porque uma pessoa ela deve viver até 70 anos, ok? Passou dos 70, ela pode ir até 120 anos. Agora você imagina, uma pessoa com... Se ela poderia viver até os 70 anos, morre aos 30, morre aos 40, significa que, poxa vida, não tem metade de uma vida para viver ainda. Não tem metade de uma vida ainda para viver. Então, assim, vou falar aqui do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, pessoas que estão já passaram passou dos 70, eu acho que o Erasmo Carlos já se foi embora, Roberto Carlos ainda está aqui ainda, né? Então foram
pessoas que saberam curtir a vida, pessoas que chegou ao ponto da vida e falaram, olha, tá na hora de eu parar, tá na hora de eu curtir mais a família. Cara, isso aqui é fantástico. Então é muito bom quando uma pessoa ela morre pelo tempo, né? Pelo tempo, não uma pessoa que morre antes do tempo. Bom, Eclesiastes é pesado, tá? Já falei para vocês, tá bom? Vai falar do versículo 1 até o versículo 5 que nós estudamos, né? Ele é bem pesado, e isso que vem a despertar em nós o desejo de nós respeitar mais ainda nossos filhos, nossos amigos, esposa, pai, mãe, porque eles vão embora e não tem mais volta, entendeu? Então vocês aproveita bem as pessoas que estão ao seu redor, aproveita mais, tá? Se doa mais, abraça mais, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Shalom, Brahá, e até a próxima. Deus abençoe vocês. Shalom, muito shalom para vocês.